só para tratar de violência doméstica. Aí tem a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que fica dentro daquele departamento de polícia especializada, e nós temos as delegacias de área que ficam dentro do departamento de polícia circunscricional. São 31 delegacias de polícia de área. Todas elas contam com uma sessão de atendimento à mulher, e geralmente esses crimes envolvendo crianças, né, adolescentes, as pessoas vulneráveis, ele é tratado nesse local. E a gente vem fazendo um trabalho muito antes da lei entrar em vigor. Como o doutor Ricardo falou, eu passei 6 anos na Delegacia da Mulher. E no início foi mais ou menos abril de 2017, eu fui removida dessa Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E eu chego na delegacia exatamente com a publicação da lei, a 13.431, que deu aí um período de vacância dessa lei de 1 ano. E eu lendo a lei, algumas coisas me chamaram um pouco a atenção, que era a questão principalmente do protocolo. A DPCA, ela faz esse serviço de oitivos, faz esse trabalho desde 1999, já fazia isso. Então a gente foi olhar a lei e entender o que a gente precisava ainda avançar e se adequar à lei. Basicamente a gente percebeu que a questão era a gravação em áudio e vídeo, que nós não fazíamos isso, e me chamou muita atenção o protocolo. E aí eu procuro, dentro da delegacia, nós temos 2 sessões, que é a sessão que é chefiada pela Úrsula, a Úrsula também vai falar hoje comigo. A Úrsula é agente de polícia, ela chefia a sessão de depoimento especial com adolescentes. São 2 servidoras lá. E o Luiz, o Luiz também é agente de polícia e ele é o chefe da sessão que faz o depoimento especial com crianças. Aí são 4 policiais. Na nossa delegacia hoje nós somos 34 servidores, 5 delegados de polícia e o resto é dividido entre agentes e escrivães. E como eu falei, não atuamos com exclusividade no Distrito Federal. O que a gente faz com exclusividade hoje, a partir de um normativo da nossa corregedoria, é o depoimento especial de crianças vítimas de violência sexual e crianças menores de 7 anos em qualquer situação. Então, o que isso quer dizer? Uma delegacia registrou uma ocorrência de violência sexual de uma criança menor de 12 anos. Ela vai fazer o laboratório e no momento que o delegado, o presidente da investigação, entender que é necessário aquele depoimento, ele vai nos solicitar. E aí a gente vai fazer esse depoimento lá, gravado em áudio e vídeo. Trouxe algumas peças para vocês verem também, posso mostrar, disponibilizar. Além do depoimento, nós fazemos um relatório sobre isso, onde a gente explica toda a técnica utilizada e a gente traz elementos que são muito importantes para quem vai pegar aquele depoimento de início. Porque a gente entende que o investigador, o Ministério Público, o delegado de polícia, na hora que ele pega aquele depoimento, qual que era a nossa ideia? Que ele não precisasse abrir e assistir todo aquele depoimento imediatamente para ele entender o que aconteceu. Então a gente traz nesse relatório aspectos que a gente coloca, né? O que, como, quem, quando, onde, testemunhas. Ou seja, desde essa oitiva, e vocês vão ver aqui, a gente defende que essa oitiva seja feita por um policial, com conhecimento de investigação, porque ele vai ter esse olhar. Nos crimes sexuais, via de regra, o que nós temos? E aí vocês viram aqui a doutora Denise falando a questão, como o percentual ele é pequeno de vestígios materiais de uma violência sexual. Então a gente tem via de regra a versão dessa criança. Quando eu falar criança, a gente leia-se crianças e adolescentes, tá? A gente vai falar no geral. A gente tem a versão dessa criança e adolescente e a negativa do autor. Então eu preciso que quem vai fazer a oitiva, ele entenda isso e ele tente colher elementos que vão corroborar a versão dessa vítima. Ou seja, observar se houve, e vocês vão ver isso no protocolo, fotografias, se houve alguma presença do uso de algum objeto, que a gente pode representar como uma busca e apreensão, para isso, e outros elementos que a gente tente dar veracidade a isso que a criança falou, que não fique a palavra dela solta
e aí esse procedimento judicial ele não chega a um bom termo, porque simplesmente a gente não conseguiu colher nenhuma prova material para corroborar aquilo, que eu tornei que a palavra de um ponto ou outro. Então tem que ter esse olhar de investigador. Essas duas sessões, elas não participam da investigação, eles fazem então somente essa oitiva, entrega. Então a gente faz esse relatório, onde constam também percepções deles, pessoais, sobre alguma situação que possa indicar que há veracidade naquilo que está sendo colocado. Eles tentam relacionar em textos, em teorias, em estudiosos, aquilo ali que aconteceu, ou seja, ele tenta explicar para quem não tem a formação adequada o que aconteceu ali dentro, né? Que fenômeno é aquele que aconteceu ali, por que a criança reagiu desse jeito ou reagiu daquilo, quando ela fez determinada expressão facial. E aí essa questão da gravação em áudio e vídeo foi um ganho assim, gigante para esse procedimento, porque você pode ter um olhar mais atento, perceber aquilo ali, o que está acontecendo ali dentro e tirar, né, suas conclusões acerca daquilo. Então, quando eu chego lá, a primeira coisa que eu quis saber é esse trabalho dessas duas sessões. O que é isso? Como é que vocês fazem isso? O que vocês utilizam? E aí eles nos colocaram, né? Estão lá há muito tempo, há mais de 10 anos, né? Eu acho que cada um fazendo isso. Eles me colocaram, olha, existem vários protocolos, como a doutora colocou aqui, e nós, na hora que a gente entra na entrevista, a gente vai vendo como que vai conduzindo, aí a gente pega um pedacinho de um pedacinho de outro, essa situação é mais adequada àquele ali. Eu falei, entendi. Então vocês estão me falando que não existe um protocolo que na sua integralidade ele atenda às nossas particularidades de polícia judiciária. Eu falei, é isso. Porque conversando também com as entrevistadoras lá do PJ, lá dentro do nosso Tribunal de Justiça, a gente tem o NECRIA, que é um núcleo também de 4 servidoras que elas estão trabalhando só nisso, né, fazendo oitiva de criança e adolescente. Elas falaram que é muito difícil você fazer uma oitiva quando você não tem nenhum elemento de informação. Você tem aquela ocorrência, aquela notícia, aquela denúncia do Disque 100 com 3 linhas, 4 linhas, e você entrar naquilo. E aí vocês vão ver aqui que a gente vai demonstrar o porquê que é muito difícil. Tudo isso que eu estou falando para vocês é em linhas gerais. Amanhã, com o passo a passo do protocolo, vocês vão entender todos esses detalhes e a gente vai tentar fornecer as ferramentas que nós utilizamos para a gente conseguir superar esses obstáculos. Então, na polícia, geralmente você chega ali com aquela situação e você não tem muitos elementos. Então, você tem que procurar fazer aquela oitiva com aquilo ali que você tem. E quando você chega no judiciário, você já tem todo o caderno apuratório informado, e esse entrevistador, isso que eu estou falando para vocês é a partir do olhar dessas entrevistadoras do TJ. Você chega lá no judiciário, elas sentam antes, sabem o processo, olham todos os depoimentos, se tem laudo IML, se não tem, se tem alguma outra prova, o que tem, o que não tem, fazem os apontamentos, entendem o que aconteceu e entram para a oitiva já, né, sabendo exatamente, mais ou menos, qual é o caminho, por onde que elas vão tatear. Então, a gente identificando essas nossas dificuldades, né, a gente pensa, né, surge a ideia de nós criarmos um protocolo, mas para isso a gente não tinha um conhecimento científico, porque eu também não queria que fosse um documento que fosse criado lá, a partir da minha gestão, e ficasse lá, e daqui a pouco a gente sabe que muda muito, muda um outro, e mexe naquilo, entende de outro jeito. Não, eu quero saber a forma correta, isso aqui vai dar. E aí nós procuramos a Universidade de Brasília, o Laboratório de Análise e Medidas. Uma professora lá, a professora doutora Cristiane Fayad, ela já atua muito próximo ao Judiciário e à Segurança Pública, lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública, e eles nos forneceram a metodologia científica de criação de um documento. Então é isso, em primeiro lugar, que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente pensa nesse protocolo,
protocolo, por que ele foi criado, como ele foi criado, para vocês entenderem o motivo de eu estar aqui, né, hoje, né? Por que escolheram a Polícia Federal, não escolheram da Bahia, do Maranhão? A gente tem ótimas profissionais e trabalhos muito interessantes feitos pelo Brasil inteiro. Mas é em razão dessa situação. Então, eu vou, o primeiro momento que eu quero mostrar para vocês a que se destina esse protocolo e como é que ele foi criado. Pode passar. Então, em primeiro lugar, a nossa busca foi entender qual seria o objetivo desse documento. Então, ele está assim definido: colher na esfera policial o depoimento especial de crianças e adolescentes apontados como vítimas ou testemunhas de violência, priorizando a condição de ser em desenvolvimento, a diminuição dos danos da revitimização e garantindo a oportunidade de direito de fala, com a finalidade de produzir elementos probatórios com base na legislação vigente. Realizado exclusivamente por policiais devidamente capacitados por meio do presente protocolo, que auxilie na elucidação e compreensão dos fatos em apuração. Então, destrinchando isso aí, como eu sou da polícia, eu pensei num documento para que seja aplicado na esfera policial, né? Não posso pensar num documento, né, naquele momento nesse sentido. O depoimento especial, muito se fala do depoimento especial de vítimas de violência sexual, mas a gente tem que lembrar que a lei ela não faz esse recorte. Depoimento especial é em toda e qualquer situação de violência que envolva uma criança e um adolescente, vítima ou testemunha. E é assim que a Polícia Civil do Distrito Federal hoje está encarando essa situação. Então, a gente trouxe muito material aqui para vocês darem uma olhada. Por exemplo, o depoimento especial de uma criança de 5 anos, Samuel, 5 anos, que ele foi a única testemunha da tentativa de feminicídio da irmã e de estupro, adolescente. Então, a gente tem que estar preparado para essa nova realidade. Existe toda essa discussão acerca da antecipação de provas, mas a lei ela é muito mais abrangente que aquelas questões da antecipação de prova, né? Me parece que a lei ela é muito clara quando ela coloca que a criança ou adolescente ele vai ser sempre ouvido por meio de escuta ou depoimento, né? Vítima ou testemunha. Então, o primeiro passo, a gente tem que ter isso em mente, porque muitas vezes tudo que é muito novo, né, que é muito diferente, a gente é natural do ser humano, a gente tem uma certa repulsa, a gente acha que não vai conseguir, ou que não precisa, ou que é um preciosismo, né, ou eu não vou fazer. Mas assim, nós, servidores da segurança pública, a gente tem que ter muito isso em mente. A lei ela não diferenciou que violência sexual, tudo bem, a gente faz o depoimento e outras situações nós não fazemos. Ou seja, isso tem que estar claro na nossa cabeça. Quando a gente lê o decreto que regulamentou a lei, 9.600, não pensa no decreto, é importante a gente ler o decreto, porque o decreto ele é muito claro também que a criança e o adolescente, eles podem registrar uma ocorrência policial sem a presença do responsável. Como que a gente vai fazer essa abordagem? Como que a gente vai fazer esse registro dessa ocorrência policial? A gente tem que ter essa condição. Aí sempre me perguntam, é um depoimento especial? Quer dizer que ele vai ter que vir, vai ser gravado? Não. É um atendimento, é uma escuta especializada, talvez. O decreto que regulamenta, o 9.603, de 16 de dezembro de 2018, ele nos coloca a segurança pública também como órgão de proteção. E é justamente nessas situações. Né? Você está na rua, é solicitado seu apoio, vem até a sua unidade policial. Como que você vai fazer esse registro dessa ocorrência? Como que você vai colher? Porque toda essa legislação que foi colocada aqui, é muito importante também a gente ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, a proteção. Então, tudo que a gente falar de criança e adolescente, a gente vai ter que ter isso em mente. Né? Toda uma legislação foi criada visando a proteção dessas crianças e adolescentes. E nós somos agentes de proteção também. E principalmente,
E, em segundo lugar, a legislação ela vem garantir o direito de fala dessa criança e do adolescente. Quando eu falo isso, eu não vou poder simplesmente falar, não há tempo. Agora tem uma legislação, eu não sei fazer, eu não quero fazer, e eu virar as costas quando essa criança e os adolescentes quiserem falar, nos procurar. Então eu tenho que entender muito o que está acontecendo, até onde eu posso ir, como que eu vou fazer esse atendimento de uma forma mais protetiva possível, como que eu vou atender a legislação. Então é muito importante a gente cada vez mais se habituar a isso. É uma legislação e aí não nos cabe mais pensar se ela é aplicável ou não, se é correta ou não, se o que está ali é certo ou não. Nós, como agentes públicos, nós vamos ter que dar conta disso e a gente vai ter que fazer dessa forma. E a questão também, quando a gente coloca ali, que ele auxilia na elucidação e compreensão dos fatos na apuração, o que eu quero falar com isso? Eu não estou aqui para condenar nem absolver ninguém. Eu quero entender, saber o que aconteceu. É esse o nosso olhar na esfera de segurança pública, né? Eu quero entender o que aconteceu, porque muitas vezes não aconteceu. E a criança ou o adolescente não está lá porque ele mente, porque criança fantasia. Não é isso. Existem muitos outros aspectos aqui que a Úrsula vai levantar, que a doutora Denise também colocou. Muitas peculiaridades quando a gente está falando de crianças e adolescentes. A gente tem em mente que eles não são mini adultos, né? São seres em desenvolvimento. E muitas vezes a gente olha para uma criança, olha para um adolescente e a gente quer que eles tenham a nossa compreensão. Você quer que eles nos respondam e falem aquilo que a gente espera e não é assim, simplesmente não é assim. Então a gente tem que pensar nisso. O meu olhar aqui é para entender o que aconteceu com aquela criança e aquele adolescente. E a partir daquilo que nos for relatado, em sendo uma infração criminal, nós temos que buscar elementos para corroborar a fala daquela criança. A lei também ela vem e fala, o depoimento especial ele não vai ser o único meio de prova. Ou seja, não basta essa criança falar, aconteceu. Eu tenho que colher elementos que corroborem essa fala. E quando a criança não falar e ficar calada, ou desmentir, que é um caso que a gente chama de retratação, não quer dizer que aquela violência também não aconteceu. A gente tem que buscar outros elementos. Ou seja, a investigação, ela não começa e termina nesse depoimento especial. Isso tem que estar claro. E a gente tem que até observar se esse depoimento especial ele é de fato necessário, qual é o melhor momento que ele ocorra. Luiz, por favor. Então, o protocolo, vocês vão receber amanhã um protocolo que a gente utiliza com espaço para vocês fazerem anotações sobre o que vai ser colocado aqui. Ele é estruturado assim, em 8 fases, né? A apresentação, ambientação, orientações, transição. Ali a fase 3 e 4 existe uma diferença entre crianças e adolescentes. Relato livre. Esse relato livre, se você pudesse dar uma gradação de provas, o que tem mais valor, esse relato livre, o juiz considera o valor 100. O que a criança trouxer em relato livre, isso também eu estou dando um olhar lá da Justiça também do Distrito Federal. Eu não conheço. Mas geralmente é isso. O que a criança trouxer em relato livre, ele tem um valor probante absoluto. Então, por isso que é muito importante a gente percorrer todas essas fases, porque o que a gente vai buscando com isso, através de uma conversa, através de uma brincadeira, é que a criança ela se sinta à vontade e ela entenda onde que eu quero chegar e o que eu preciso que ela fale. Ela relatando uma violência, nós vamos entrar nessa fase 6, que eu diria que é o grande diferencial desse nosso protocolo dos demais, que são as questões pertinentes à investigação policial. Essas questões, elas foram também pensadas a partir da nossa experiência prática. Quando não existia gravação em áudio e vídeo, os entrevistadores eram muito chamados em juízo nas audiências e eram muito questionados pelos promotores, o juiz, os advogados de defesa. Então a gente começou a pensar mais ou menos o que é importante no processo, o que o Ministério Público precisa, o que o juiz ele precisa entender, o que é importante estar ali.
Então a gente aborda condutas, a gente aborda presença de espermas, presença e uso de lubrificantes, camisinha, fotografia, armas, drogas, tudo que possa robustecer esse relato, sempre de uma forma adaptada e em questões abertas, não indutivas. O fechamento, que a doutora explicou aqui, o tópico neutro, porque a gente tem um lema lá na delegacia. Essa criança, ela tem que sair da delegacia melhor do que ela entrou. Então, ela tem que vir, contar, falar e sair de lá bem. Sem o peso daquilo ali, sem pensar naquilo. Não, como foi muito bem. Então, não sei se vocês viram aquela parede que eu mostrei, uma parede que nós temos lá enorme, que algumas vítimas querem ir lá deixar uma mensagem para a gente assinar. Então, é muito bonitinho eles escreverem. Gostei muito de falar a verdade. Procure apreciar sempre que precisar. Umas coisas assim, bem legais que eles colocam lá no final. Existe essa possibilidade. Pode ir. Então, aqui a gente vai mostrar a construção desse protocolo. Então, a primeira coisa que a UNB nos pergunta, por que um novo protocolo? Se existem tantos já mundialmente que já estão validados, por que esse? Então, aquela primeira situação que eu coloquei para vocês, nós não temos um protocolo específico à esfera policial, entender que existem particularidades da conduta criminosa que são fundamentais para a tipificação do crime, adequação ao ambiente policial, falta de padronização no uso de protocolos no país, falta de uso de protocolos no contexto de oitivas dentro da polícia. Então, a primeira fase que eles nos deram foi a seguinte: entrem em contato com todas as polícias do Brasil e vejam quem tem um protocolo. Então, foi isso que a gente fez e ninguém tinha um protocolo específico, como primeiro passo, que nós passamos. E aí, em seguida, passa para todos os estudos, basicamente essa concepção teórica sobre o tema, porque tem muita coisa escrita, e nós não tentamos reinventar a roda, não é isso, entender essa realidade policial e trazer o que, no nosso entender, seria o mais adequado. Lembrando que aquele capítulo 6, que são as questões atinentes à investigação policial, a gente não encontrou em nenhum outro protocolo. Esse protocolo, gente, tanto o protocolo como o manual de uso, ele está disponível na página da internet da Polícia Civil do DF, está na Carta de Serviço ao Cidadão. Essa entrevista com profissionais especialistas da área foram em torno de 20 especialistas. Quem eram esses especialistas? Promotores que atuam na violência doméstica e isso, juízes de violência doméstica, o juiz do Conselho Nacional de Justiça que trabalhava na época com isso, doutor Alexandre Nakashima, Defensoria Pública, OAB, delegados de polícia e professores da academia que têm já livros e ministram matérias sobre isso. Essas foram as pessoas que avaliaram acerca da compreensão e adequação do protocolo. E tivemos alguns grupos focais de policiais experientes que eram nós sentávamos para discutir isso. Então nós fizemos uma versão de protocolo para submeter esses especialistas da área, onde nós íamos, aplicava o protocolo e eles faziam os apontamentos deles. Então, tá aí como é feito esse modelo de construção, levantamento dos protocolos internacionais, observação de oitivas, também foram feitos pelo pessoal do UNB em outras esferas, grupos focais e essa avaliação das críticas e comentários realizados. Então, depois que eles fizeram todas as críticas e os comentários, nós nos reunimos novamente para a gente identificar o que a gente ia incorporar, o que a gente não ia incorporar, e todos esses movimentos tinham que ser justificados. Por que a gente ia incorporar determinada situação, outras não no protocolo. Pode passar. Pode passar. Só para vocês verem os documentos avaliados, a gente tem todos aqueles documentos que a doutora Denise falou e mais alguns que foram avaliados. Pode passar. O NCAC, que ela fala, o NIT, do Canadá.
bem conhecido também, né? E o Tillman Furnace, que foi o primeiro aqui no Brasil que começa com essas oitivas. Então, todos esses foram documentos avaliados. Pode passar. E aí, a gente se depara também que você pode procurar esses protocolos na internet. Nenhum tem um manual de uso. E aí, a gente sentia que era necessário ter um manual de uso desse protocolo que a gente estava fazendo. Pode passar, amigo. E aí, a gente pensa nisso, em reunir esses conteúdos acumulados, uma revisão da literatura, uma descrição dos aspectos legais envolvidos nessa oitiva. E é essa a finalidade que a gente pensou para o manual. Orientações de uso do protocolo, um informe teórico, está tudo lá, material de referência para consulta e especificações que agreguem ao protocolo. Então, é a gente explicar mais ou menos o que o protocolo, que como eu te falei, é um passo a passo, né, uma receitinha de bolo. Como que está isso? Nós já passamos da fase das evidências de validade desse protocolo. Agora eu espero que até maio, né, que foi o prazo, a gente conclua o artigo científico que a gente vai publicar sobre esse trabalho, para que realmente ele ganhe esse caráter científico ao documento. Aí, para vocês entenderem também o que a gente vai tentar mostrar para vocês. Eu sei que o tempo é muito pequeno, como a doutora Denise falou, nós já fizemos 3 cursos desses lá para os nossos policiais do Distrito Federal, foram em torno de 300 policiais que se capacitaram, mas são cursos de 40 horas, para a gente poder realmente, né, explicar bem essa situação. Esse filminho que a gente colocou são as fases do protocolo, são oitivas reais, todos aí são os agentes de polícia lotados lá na DPCA e no nosso espaço. Então tem as fases de 1 a 8 que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Pode passar. Eu queria que você me dissesse, com riqueza de detalhes, o que você fez hoje. Da hora que você acordou até a hora que você chegou aqui para conversar comigo. Eu acordei, escovei os dentes, lanchei, assisti um pouco de televisão, arrumei a casa, arrumei o meu quarto, meu guarda-roupa, me arrumei, almocei e dormi. Isso. Às vezes eu pergunto. Talvez, tá bom? O primeiro deles é falar a verdade. Você sabe qual é a diferença de verdade para mentira? Não vou fazer um teste para ver se você sabe. Eu acho que você sabe. Bom, qual é essa daqui? Azul. E essa daqui? Vermelho. E essa? Quer uma dica? É proteção. Então é delegacia de proteção à criança e ao adolescente, tá? Você sabe o que significa proteção? É isso mesmo, tá? Você sabe que lugar é esse que você está? Não. Vou te dar 3 opções, tá bom? Você acha que aqui é uma escola? Você acha que aqui é um consultório médico? Ou você acha que aqui é uma delegacia? Delegacia.
Foi mesmo. Uma casa. Na casa de quem? Na casa dele. E esse negócio que aconteceu na casa dele, tinha alguém na casa quando isso aconteceu? Tinha só que lá no primeiro e no segundo. O que eu tinha esse? Tinha que ser 3 anos. Ah, entendi. Aí, e foi de andar. No terceiro. E tinha alguém no terceiro? Ah, tá certo. Você quer fazer alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa? Não. Você quer ver alguma coisa? Não. O que você está fazendo hoje? Passo. Eu também passo. Sobraram quantas aí? 3. Sobrou uma. Quem ganhou? Eu. Legal. Vamos guardar? E aí, o que você vai fazer quando sair daqui? Vou voltar para casa. Então, será que é difícil? Não, né? Se a gente ter o passo a passo e ter muita vontade de fazer o melhor. Né? Quando nós pensamos também nesse depoimento especial, em sede policial, a gente espera muito contribuir, né, com o processo judicial como um todo. Sempre que nós falamos em depoimento especial, a gente ouve muito 2 palavras. A primeira é revitimização. E nós temos muito claro lá, né, na nossa concepção que, de fato, não existe possibilidade dessa criança não ser revitimizada cada vez que ela fala sobre isso. Então, por isso que vocês viram que a gente colocou lá no protocolo diminuir os danos na revitimização. Esse é o nosso olhar primeiro. Lá na Polícia Civil, a nossa orientação é que um único depoimento especial seja feito. Então, muitas vezes os colegas falam pra gente: ah, Ana, mas eu vi aqui, a criança não falou nada que eu precisava. Eu precisava que você ouvisse de novo, porque agora surgiu uma testemunha tal. O que eu falo? Sinto muito. Nós não vamos ouvir outra vez. Nós ouvimos apenas uma única vez lá na Polícia Civil. E aí algumas construções a gente pode pensar também, porque a gente fala muito em revitimização e princípio do contraditório. E a gente esquece um outro princípio constitucional, que é o princípio da proteção integral dessa criança e dos adolescentes. Então nós temos 2 princípios constitucionais aí para serem observados: o princípio do contraditório e o princípio da proteção integral. Por que eu falo isso? Porque vocês viram aquele artigo 12, inciso 6, 4, eu acho, que a doutora Denise mostrou aqui, da Lei 3.431, que fala que o juiz ele pode avaliar a pertinência das perguntas. Então, será que a gente não pode pensar nisso também para um depoimento que é feito em sede policial, como alguns juízes lá em Brasília já estão aplicando? Pegam esse depoimento, abrem vistas ao Ministério Público, abrem vistas à defesa. Existe a necessidade de repetição? Por quê? Aponte. E aí o juiz, como destinatário da prova, ele verifica se de fato há aquela necessidade, se de fato aquelas questões precisam ser levantadas, porque também nós sabemos que em violência sexual, as teses de defesa basicamente são relativas à roupa que a vítima usava, se ela era virgem, como que era a conduta dela, se ela tinha namorados, como que ela estava se comportando no momento da violência. Então, será que isso é importante? Será que nós precisamos submeter uma vítima novamente a um depoimento desse? Quando a gente entender a temática, o que mais envolve isso, não somente para essa curiosidade? Quando nós pensamos no depoimento, e hoje a gente entende que ele é gravado em áudio e vídeo, a adoção de um protocolo com bases científicas, um protocolo onde a formalidade é toda pública, a
qualquer advogado? Será que nós não podemos evoluir um pouco e tentar construir esses entendimentos, que não seja uma coisa tão seca, que a gente olhe tão somente para o réu, porque afinal de contas nós temos uma legislação agora que ela exige de nós que nós nos voltemos todos para a vítima, que é a criança ou adolescente. Então, e não existem direitos constitucionais absolutos, né? Nós temos o contraditório da proteção integral, que estão ali no mesmo nível. Então, seria muito importante a gente pensar nisso. E aí sim, existe um campo enorme de trabalho e que esses dois órgãos, né, com atribuições de realizar esse depoimento, pudessem trabalhar de forma mais harmônica. Para vocês terem uma ideia, ano passado, na delegacia, nós fizemos 860 depoimentos especiais. Disso, uns 1.100 foram agendados. Então, aqueles agendamentos que a gente faz e a pessoa não comparece. E é um volume absurdo. E a lei ainda nem começou, de fato, a ter a sua repercussão, como a Lei Maria da Penha teve também, né? Na questão de se falar nisso, de trazer mais esclarecimento, e isso vão existir mais denúncias, e o nosso volume de trabalho vai ser um trabalho cada vez maior. Isso eu vou deixar aqui, essa pergunta. Nós usamos muito um termo lá também que a gente está tentando cunhar, e que aí eu vou falar mais vocês no segundo momento, seria a cadeia de custódia da prova testemunhal. E é isso, se existe a possibilidade de provas irrepetíveis no nosso Código de Processo Penal, se o juiz é o destinatário da prova, a partir do seu livre convencimento, ele pode entender ou não dessa não repetição. Se nós temos um protocolo científico, se nós avaliamos que aquela oitiva não foi indutiva, está tudo ali esclarecido, e principalmente se existem outros elementos de prova que corroboram o relato daquela vítima, nós pensamos na possibilidade da não repetição automática, mas que a gente possa olhar caso a caso e sempre tendo em mente a proteção dessa criança ou adolescente. A Úrsula vai falar um pouquinho, depois eu volto aqui, que a gente conversando entendeu que essa seria a forma melhor de conduzir aqui a tarde de hoje. Boa tarde para todos. Né, o doutor já me apresentou, e eu queria dizer que estamos muito felizes, tá? De estar aqui. Eu acredito muito nessa troca e na construção conjunta das práticas. Então, nós estamos trazendo, sim, o protocolo que desenvolvemos lá em Brasília, mas também queremos ouvir vocês, assim. Isso é muito importante, né? Para que a gente construa e conhecer as realidades diferentes e mudar e adaptar no que for necessário, tá bom? Vocês, nesse sentido, vocês podem contar demais com a gente, comigo especialmente, tá bom? Então, olha só, eu vou falar um pouquinho, gente, sobre as características básicas do desenvolvimento infanto-juvenil e o depoimento especial. Vai ser uma palestra bem com conceitos superficiais mesmo. É só para trazer uma noção da população que a gente está tratando, do que a gente está falando, tá? E a primeira pergunta é, não sei se vocês pensaram sobre isso, assim, por que essa legislação? Né? Nós já temos aí um ordenamento jurídico tão vasto, tão completo, né? Então, para quê? Para que os legisladores se debruçaram, né, durante tanto tempo, envolvendo tantas pessoas, sociedade civil, entes diversos do poder público, né, para elaborar uma lei que fala do depoimento especial, fala do depoimento, não, fala de como que as crianças e os adolescentes têm que ser ouvidos quando situação de violência. Por que essa coisa tão particular, uma lei com tantas minúcias, com tantas peculiaridades? Né? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que esse é um tema tão caro, assim, tão valioso, né? A ponto de ter evoluído dessa forma? Isso não é novidade, não é recente e tampouco é um movimento exclusivo do Brasil, tá? Em 1996, a ONU realizou um estudo em mais de 131 países em continentes diferentes.
adolescentes é um fenômeno global e reiteradamente ocultado, especialmente por conta da dificuldade de se obter relatos de modo seguro e fidedigno. Olha que grave isso, né? E aí entra, pode passar, Lucas. E aí entra o depoimento especial. O que é o depoimento especial? É um instrumento de proteção que visa, né, viabilizar a coleta efetiva de informações. Ou seja, é um modo de você transformar essa violência oculta em visível, enxergar essa violência, para daí podermos agir. Certo? Pode passar, Lucas. Gente, a primeira pergunta é: e crianças e adolescentes, eles são capazes de prestar informação? Sim. Tá? E não sou eu que estou dizendo isso, não. São os estudos que mostram isso ao longo dos anos, né? Estudos sérios que mostram isso ao longo dos anos. E é óbvio que, a depender da faixa etária, do nível de desenvolvimento, como que esse relato vai ser prestado, vai variar, tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Pode passar, Luiz. Quando a gente está falando de relato, dois aspectos do desenvolvimento infantil, que é a memória e a linguagem, a gente tem que conhecer minimamente sobre esses dois aspectos, tá? Principalmente quando vamos lidar com uma situação em que o relato ali daquela vítima, daquela criança, daquele adolescente ou daquela testemunha, é uma das poucas provas que se tem para trabalhar. Isso foi dito pela doutora Denise, isso foi dito depois pela doutora Ana. Foi realizado um estudo em 2006, nos Estados Unidos, com mais de 2.000, foi 2006 não, foi ao longo de 5 anos, com mais de 2.300 casos de violência envolvendo criança e adolescente. Desses casos, apenas, em média, 5% se obtinha uma prova física daquela violência, mesmo nos casos de violências mais severas, né, de abuso severo, de maltrato severo. Então, 5% é muito pouco. 95% que você tem é a conversa, é a fala, né? E isso não é raro, porque pelo modo como esses crimes são cometidos, o modo como eles são cometidos, de fato, deixa pouquíssimas evidências. Então, isso eleva muito o valor desse relato, né? E para obter o relato, pode passar, Luiz, o relato ele vai depender de duas coisas, né, gente? A capacidade de memorizar e a capacidade de verbalizar. Então, são duas coisas. Eu me lembro e eu consigo te contar. Quanto à capacidade de memorizar, tem um estudo, esse sim, que foi de 96, que um pesquisador ele trabalhou com crianças de 13 e 20 meses, ou seja, menores de 2 anos. E essas crianças demonstraram memorizar uma sequência de ações que consistia em colocar um ursinho para dormir. E eles se recordaram dessa sequência de ações até 8 meses depois do fim do estudo. Olha que bacana. Então, assim, a capacidade de memorizar, de guardar a informação, existe desde a idade. Ok? Agora, como acessar essas informações? Né? Como buscar essas informações? Pode passar, Luiz. O depoimento especial vai exigir que crianças e adolescentes acessem suas memórias sobre eventos possivelmente traumáticos e violentos dos quais foram vítimas ou testemunhas. Ou seja, no depoimento especial, nós vamos provocar uma situação em que a criança ou adolescente, que ele fale sobre assuntos que são significativos para eles. Ok? Nesse sentido, a
gente tem uma informação positiva aí. Um estudo do Kraft de 88 mostra que eventos com carga emocional positiva ou negativa tendem a ser melhor lembrados. Ok? Então, olha só, vamos fazer um exemplo aí. Se eu perguntar para algum de vocês, se vocês se lembram o que vocês almoçaram no domingo, há 20 dias atrás, muito provavelmente vocês não vão lembrar. Concorda? Mas se nesse almoço vocês estivessem comemorando o aniversário do filho caçula, pode ser que vocês se lembrem? Pode ser que vocês se lembrem do que estavam comendo. E se durante esse almoço vocês tiverem recebido um telefonema falando do falecimento de algum parente, né, de alguém de afeto, vocês também muito provavelmente vão se lembrar do que estavam comendo. Não é isso? Se nesse almoço vocês estavam comemorando aniversário de casamento, não sei aí se a emoção, se vai ser uma carga positiva ou negativa, né? Não vou, mas muito provavelmente vocês vão se lembrar, tá bom? E aí nesse mesmo estudo foi verificado que em situações de violência, crianças mais velhas tendem a se lembrar de informações centrais com maior acurácia e detalhamento. Então olha só, a depender do tamanho da criança, do nível de desenvolvimento dessa criança, ela pode ser capaz de fornecer um relato mais detalhado daquela violência que ela sofreu, ok? Então, quanto mais velha, maior a possibilidade de que ela te ofereça um relato mais detalhado. Lembrando que isso vai depender muito também do nível de desenvolvimento e de estimulação dessa criança, tá? Então, você crianças que são alfabetizadas, que são estimuladas por adultos que conversam com elas, enfim, essas crianças tendem a ter um maior repertório verbal, elas tendem a ter uma competência linguística maior, ok? Do que outras crianças. Isso também vai fazer diferença, é por isso que eu falei que você poderá ter, tá? Também nesse estudo, eles encontraram um efeito deletério do tempo, principalmente no que são as informações periféricas ali do evento. Então, o fato aconteceu e eu vou ver essa criança 6 meses depois, eu vou ver essa criança 1 ano depois. Então, a gente percebe o quê? Uma perda nas informações periféricas. Então, características do lugar, a cor da roupa. Então, alguns detalhes são periféricos da violência, não centrais. Os centrais permanecem durante mais tempo, tá? Guardados. Mas nos periféricos você percebe que há uma influência negativa nesse sentido da perda da qualidade da acurácia mesmo dessas informações, tá? Então, aí né, a gente deu um efeito do estágio de desenvolvimento na memória, na linguagem, na habilidade de se recordar e de relatar. Então, conforme eu falei, quanto mais velhas, maior a possibilidade de falar. Né? Olha só, o que é a memória? Antes de eu falar do estresse pós-traumático, o que é a memória? Então, assim, o indivíduo, ele vive uma situação qualquer. Ele vive aquela situação e ele apreende aquela situação. Ok? Ele apreende aquela memória, aquela que não é uma foto, que acho que a doutora Denise também falou disso aqui. Não é uma foto perfeita daquela situação, tá? É a forma como ele, indivíduo, enxergou e viveu e ele guarda essa informação. Ele guardou, ok. Depois ele pode evocar essa memória, ele pode buscar essa memória. Então a gente, quando eu estiver falando de memória aqui, então eu vou estar falando de 3 coisas: do aprender, tá? Do guardar, armazenar e do evocar. Isso é o normal, é o que acontece em condições normais, tá? O que acontece, por exemplo, no transtorno do estresse pós-traumático, que é um transtorno que está descrito no CID, né, das categorias de psiquiátricas, que é evidenciado pelo quê?
a pessoa ela vive uma situação de emocional avassaladora, muito intensa, lembrando que esses são adjetivos que são subjetivos, o que para um pode não ser avassalador e intenso, para outro indivíduo pode ser, tá? De modo que esse processo que eu falei, né, da apreensão, do armazenamento e da evocação, ele acontece de modo fragmentado. Então, eu não sei se alguém aqui já viveu isso, ou já viu, ou já, enfim, já soube o que acontece, de quando a pessoa vive, por exemplo, um acidente de trânsito traumático. Então, eu vou contar. Eu tenho uma tia que ela soube que o ônibus que ela estava viajando de ônibus e o ônibus que ela estava capotou. E ela foi uma das passageiras que mais se machucou, precisou ficar hospitalizada, na UTI, fazer cirurgia, enfim, ela foi uma das pessoas que mais se machucou. E eu visitei ela logo depois que ela saiu da UTI e fui conversar. A gente pergunta como foi, tia, né? E aí ela fala, eu lembro que eu estava sentada, pensando no que eu ia fazer quando chegasse em casa. Eu estava muito perto da cidade, né? Pensando no que eu ia fazer quando eu chegasse em casa. E de repente eu ouvi um barulho muito forte e senti uma dor no meu rosto e cheiro de poeira. E pessoas falando, e eu não sei dizer o que essas pessoas estavam falando. E me lembro do hospital e me lembro depois de acordar, depois da cirurgia. Então, olha o que ela hora nenhuma ela fala assim, o ônibus bateu, o ônibus capotou, o ônibus... Não. Depois, com o passar do tempo, ela já contava assim, aí deve ter sido a hora que capotou. Por quê? Porque aí ela já vai juntando as informações, ela vai concatenando as informações, porque outras pessoas falaram, é porque o ônibus capotou. Aí ela, da outra vez, quando eu visitei, aí ela falou, mas é o meu rosto, é porque eu devo ter batido no vidro. Então ela já foi juntando as peças, né? Então foi porque eu bati no vidro. E olha só, quando a gente escuta um relato desse, concorda que foi um relato ruim, do acidente? Ruim, né? A gente não vira e fala, mentira. Mentira sua. Porque, né? Como é que você vive um acidente desse, e você não sabe contar que o ônibus capotou, que o ônibus bateu? E a gente faz isso com os outros relatos. A gente questiona, a gente duvida. Quando a pessoa vive uma situação de estresse, uma situação difícil, que a pessoa te conta as coisas meio partidas mesmo, fragmentadas, e imediatamente nós, né, questionamos, ou então queremos duvidar. Por isso que é importante saber da existência, por isso é importante saber como funciona. Você tem que saber que isso existe, porque para você entender o que você achar, quando você achar, o que é que você está achando, ok? Então, o profissional deve compreender minimamente esses fenômenos para saber como buscar, entender o que achar. Foi o que eu acabei de falar, né? Pode passar, Luiz. Tá. É a pergunta fatídica. Isso aqui teve uma época, foi mais no começo, quando a gente começou a trabalhar, nós éramos muito chamados, ainda somos, né? Mas éramos muito chamados em audiência, que as pessoas perguntavam, às vezes, né? O professor, enfim. Mas criança mente, criança e adolescente mente, né? Mas no geral é criança mente, porque adolescente todo mundo tem certeza absoluta que mente. Então nem te pergunta, porque já parte do princípio que mentiu, né? Sabe mentir, enfim. Então essa é uma pergunta que dá vontade de perguntar, você não, né? Nunca mentiu na vida. Mas, enfim, é uma reflexão que eu trouxe, pode botar, Luiz, antes de entrar um pouco nisso. Não é fácil aceitar a ideia de que precisamos renunciar a uma postura adultocêntrica para compreender o universo infantil, sobretudo quando ele nos é apresentado por meio de linguagem. Só significa dizer que não é possível compreender a criança por nossos próprios parâmetros, pois os equívocos interpretativos seriam inevitáveis. Se estamos desempenhando a difícil tarefa de ouvir uma criança, o primeiro desafio é dar-lhe voz, permitindo que revele seu mundo, suas concepções, sua lógica peculiar.
Essa pessoa é a Silvia Lordeiro, ela é uma professora da Universidade de Brasília, ela é excelente. Ela trouxe essa reflexão. E eu acrescentaria que o principal desafio é um pouco que a doutora Ana trouxe, é nós encararmos a criança e o adolescente como uma criança e como um adolescente. Não é para olhar para uma criança e imaginar um mini adulto, ou pior, um adulto incompleto, imperfeito. Então, assim, a gente sempre olha pensando o que ele vai ser. Por enquanto ele não sabe falar direito, mas ele vai falar. Ele vai saber me contar. Ele vai saber se comportar direito. Ele vai entender essa história. Então é sempre essa coisa do incapaz, do incompleto. Só que enquanto ele é criança, enquanto ele é adolescente, ele já é uma pessoa. Está claro isso? Que ele já é, e ele já enxerga o mundo daquela forma. Olha só, o que eu acho que é um exercício bacana é nós tentarmos lembrar de nós mesmos quando éramos crianças e quando éramos adolescentes. Como é que a gente enxergava as coisas? Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês irem em algum lugar que vocês foram quando criança, e aí vocês vão nesse lugar, chegam lá e falam, nossa, mas eu achei que era tão grande. Já aconteceu isso com vocês? De olhar e falar, nossa, eu tinha uma impressão que esse lugar era imenso. E não é, né? Assim, hoje em dia olhando não é tão grande assim. Então é a forma de perceber, é uma forma diferente. Enquanto adolescente, não sei se vocês se lembram quando vocês eram adolescentes. Eu até vi a doutora falando antes e eu fiquei rindo. Ela estava falando quando eu ouvia música que morria de sofrer. A senhora não falou isso? Porque não é isso. Gente, eu adolescente, eu morria de sofrer. Eu sabia pelo que eu estava sofrendo? Eu não tinha ideia. Não tinha. Mas era um sofrimento gigante. E aí, hoje em dia, a gente olha essas coisas dos adolescentes e das crianças e a gente acha que a gente não valoriza, né? É como se fosse uma coisa forçada, como se fosse uma coisa, é drama. Não! É assim que essa pessoa consegue hoje enxergar o mundo. É assim que essa pessoa consegue hoje sentir. Se ela está fazendo assim, é porque é assim que ela consegue. Então vamos olhar para ela do jeito que ela consegue, do jeito que ela é, e vamos tentar chegar nisso. Tá? Sair da nossa postura do adulto, ela tem que falar como eu, ela tem que usar a minha linguagem, ela tem que usar o meu vocabulário para ela se comunicar comigo. Não. Você tem que tentar se comunicar com ela. Você tem que tentar perto de enxergar o que ela está enxergando. Porque senão, de fato, você não vai chegar a lugar nenhum, não pode passar por isso. Piaget fala que a experiência é assimilada de forma condizente com as restrições impostas pelo nível cognitivo que a pessoa se encontra. Então, não há que se esperar que uma criança assista a uma cena X e que ela faça toda uma interpretação daquilo ali. Ela vai te contar do jeito que ela entendeu que aquela cena aconteceu. Eu ouvi um menino uma vez, eu estava lembrando disso quando eu estava preparando a apresentação, não sei se o Luiz vai lembrar. Era um menino pequeno, de uns 5 anos, e ele me contava que o pai introduziu o dedo no ânus dele. E aí a gente pergunta como que eles estavam e tudo, aí ele me fala que o pai dele foi numa cama de 4 apoios, né? E o pai ficou atrás dele, segurando ele. Eu falei, como que seu pai estava te segurando? Eu falei, como estavam as mãos do seu pai? Aí ele, uma mão do meu pai estava na cama e a outra me segurando pelo pescoço. Foi o dedo que ele introduziu no ânus do menino? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam? Foi o dedo que ele introduziu no ânus do menino? Muito provavelmente não. Mas não passa pela cabeça do menino outra coisa. Qual é outra coisa, gente? Que tem esse formato, que é um formato mais arredondado, que tem assim. Qual é outra? Na cabeça dele? Não passou pela cabeça dele. Então a gente tem que explorar. Então me conta, como foi isso? E aí eu perguntei, olha só, se você estava assim, se ele estava com as mãos assim, eu não estou entendendo que dedo que ele colocou
E você me explica melhor tudo? E ele fala, eu também não sei. Ele não sabe. Ele não sabe. Tá bom? Pode passar, Luiz. O depoimento, então, gente, ele vai ser uma oportunidade da criança e do adolescente deles se manifestarem, deles serem ouvidos, deles terem voz. E não é para dizer o que a gente quer ouvir, da forma que a gente quer ouvir, e também não é para confirmar o que a gente já tem certeza absoluta que aconteceu, como foi nesse caso. Né? Se eu não exploro isso, ia ficar que o pai introduziu o dedo no nariz dele. Então não é para confirmar, não é para dizer o que eu quero ouvir. É para a gente, para nós ouvirmos o que ele tem para dizer. E nisso a lei foi muito, muito sábia. E ela traz isso de forma muito, inclusive para não falar. Para ficar em silêncio. Não é um detector de mentiras. Com respeito a essa situação de mentira, lá no DPC, a gente é muito tranquilo. A gente não fica nem enlouquecendo, nem sofrendo por conta disso. Quando percebemos que há uma interferência externa na fala da criança, nós exploramos e trabalhamos essa interferência externa. É isso que a gente faz. E aí é comum que, às vezes, no próprio, esses dias acho que aconteceu com o Luiz, no próprio depoimento a criança vai contando, vai conversando, daqui a pouco ela fala, não, a verdade é que minha avó falou para falar essas coisas aqui para você. E aí é isso que eu estou te falando, desse jeito, entendeu? Mas na verdade foi de outro jeito. Então, por quê? Porque nós respeitamos a versão que ele trouxe e vamos conversar sobre essa sua versão. Então não é estar mentindo, não é vou confrontar, não é nada disso, tá? Além disso, cabe ressaltar também, e isso tem estudos também que mostram que criança não fantasia, porque isso também já foi perguntado para mim na audiência. Uma criança pode fantasiar uma situação de violência sexual? É possível alguém fantasiar sobre alguma coisa que ela não conhece, porque não é para ela conhecer. Né? Não é para ela conhecer. Então, se uma criança de 6 anos está dizendo que o pai, quando manipula ela, sai no leitinho branco do piu-piu dele, essa criança pode estar fantasiando isso. De alguma forma, se ela está tendo esse relato, de alguma forma ela foi apresentada a esse conteúdo, ou sendo vítima do abuso, ou tendo sido submetido a algum vídeo ou alguma situação, mas de alguma forma esse conteúdo foi apresentado a ela, porque não é um repertório de criança pequena. Tá bom? Da mesma forma o adolescente, quando ele relata uma violência sexual. Quem trabalha com isso sabe das consequências que o adolescente sofre, vive, e a família toda também, que era o que a gente estava falando mais cedo, né? A família toda também. Então, das consequências após o relato de violência sexual. Então, para alguém mentir, inventar uma história de violência sexual, a gente precisa trabalhar muito isso para trabalhar muito o caso para ser convencido disso. Assim. Então, e não é uma mera técnica de inquisição. A lei foi além disso, né? A lei ultrapassou isso. Então, a vítima não está ali para dizer o que eu quero ouvir, como eu falei. Ela dá essa dimensão do todo. Tanto que vocês vão ver no protocolo, nós perguntamos sobre tudo. Não só sobre o fato, nós perguntamos sobre tudo, sobre o contexto daquela criança, daquele adolescente, que ele está inserido, tá? Pode passar, Luiz. Eu vou falar um pouquinho sobre falsas memórias, porque isso tem sido, tem algumas publicações recentes sobre falsas memórias, as pessoas estão discutindo um pouco isso. O que são falsas memórias? São quando informações externas são incorporadas na memória, tá bom? E isso pode acontecer de forma acidental ou de forma intencional. Primeira coisa que eu vou dizer é que elas não são regra, tá? Isso é exceção e é pontual. Então você não tem uma falsa memória de um evento inteiro. Então uma criança não te conta: meu pai me buscou em casa, me levou para casa dele, e aí lá ele mexeu comigo, e aí depois eu voltei para casa. Então um evento inteiro de falsa memória. Não, a falsa memória, por definição, ela tem que ser uma coisa pontual. Então, por exemplo, uma cor da roupa, alguma coisa assim muito
uma fala, alguma coisa muito pontual, uma conduta, não uma memória inteira, não um conteúdo inteiro. Tá? Então, como eu falei, pode ser espontânea ou sugestionada. No caso das sugestionadas, que aí pode ser, né? Espontânea por conta do funcionamento mesmo normal da memória, tá? Funcionamento endógeno ao longo do tempo, enfim. Mais raro ainda. A sugestionada o que pode, uma das coisas que mais causa a falsa memória, né? Oitivas repetidas. Você ouvir mais de uma vez a criança. Nós, adultos, não contamos a mesma história do mesmo jeito 2 vezes. Tá? E se estiver, mesmo se a gente estiver contando uma coisa muito cotidiana, muito tranquila, muito rotineira, ainda assim nós não contamos do mesmo jeito. Imagina você contando uma história, né, com uma carga emocional, enfim, e que o seu interlocutor, como a doutora dele mostrou hoje de manhã aqui, ele tem reações, né? Ou então ele conclui coisas por você. Se você é uma criança ou um adolescente, está conversando com um adulto, e é um adulto que para você é uma pessoa de referência, né? Um policial, um juiz, um promotor, alguém assim. Aí essa pessoa vira e fala assim, então se ele fez isso com você, então doeu. O que essa criança vai falar? Doeu. Se você está me dizendo que esse tipo de coisa dói, quem sou eu para dizer que não doeu? Da próxima vez que ela contar isso, ela vai contar dizendo que doeu. Eu dúvida. E acreditando, tá? Acreditando. Não é inventando, não é querendo te agradar, porque querer também agradar, isso também acontece. Mas sim porque ela vai incorporando mesmo. Tá? Essas informações. Pode passar, Luiz. Aí eu achei esse artigo e eu gostei muito. Que ele fala o seguinte, que crianças e adolescentes tendem a resistir às perguntas sugestivas e a não aceitar informações falsas quando estabelecem com o entrevistador uma forma de comunicação segura e que lhes proporcione bem-estar. Muito bacana isso, porque eu, pelo menos, vejo isso na prática. Vocês vão ver as fases do protocolo, e as primeiras fases, nós investimos muito na confiança, no estabelecimento da confiança, numa relação boa ali com a criança e com o adolescente. E quando nós vamos dar as instruções, e uma das instruções olha, se eu falar alguma coisa que não foi o que aconteceu, você me corrige. E aí, o adolescente conta, a criança conta, e às vezes eu confirmo algumas coisas. Você me contou que esse dia era um sábado. E aí eu posso ter entendido errado, não posso? E aí é muito comum que, assim, quando acontece, elas me corrigem. Fala, não, o sábado foi a primeira vez que eu te falei, a segunda vez foi domingo, Então isso demonstra que ela está segura. Ela está segura, ela não está ali para ficar atendendo o que eu espero confirmar, só o que eu espero. Não. Ela está ali para me contar o que aconteceu, da forma como ela se lembra. E não para confirmar o que eu disser para ela. Tá bom? Então isso daqui é muito importante. E isso daqui mostra a importância de se estabelecer com a criança e com o adolescente essa relação de confiança que ela se sinta segura para conversar. Pode passar, Luiz. Então, o que é linguagem, né, gente? Eu falei um pouco da memória. Então, se ela é capaz de se lembrar e ela é capaz de contar. Da mesma forma como a capacidade de se lembrar, da capacidade de armazenar essas informações, a capacidade de verbalizar e da linguagem também se aprimora com o tempo, tá? Então, novamente, vale também com o tempo, com a idade. Quanto maior a criança, mais desenvolvida, essas capacidades elas vão estar melhoradas, mais aprimoradas, tá? Lembrando sempre das exceções. Lembrando sempre, lá em Brasília, a gente tem, por exemplo, quando nós vamos ouvir crianças que estão abrigadas há muito tempo, em situação de, né, fora do lar, vivendo nos abrigos. Eu não sei se é abrigo também que vocês chamam aqui, abrigo? Quando elas estão em abrigo muito tempo, é impressionante. Os referenciais de tempo são totalmente diferentes
tempo, foi há 2 semanas. Os vínculos são totalmente fluidos também. Então, quando às vezes ela fala de alguém que viveu na mesma casa, que viveu, né, quando essas casas são abrigos, né, são lares, fala como se mal conhecesse a pessoa. Ou então a pessoa, porque a pessoa já morou, mas já não está mais lá. E aí se a pessoa chegou há 2 dias, fulana é minha melhor amiga, fulana é meu melhor amigo. Vamos fazer sempre. Então, ela não está inventando, ela não está mentindo, ela não está. É porque, de fato, é assim que ela enxerga, é assim que ela está sentindo hoje. Então, essas regras gerais, né? Então, do desenvolvimento, enfim, são importantes a gente saber? Sim, são importantes. E até meio lógico. Todo mundo de criança e adolescente sabe disso. Né? Maiores, melhores são essas capacidades mais eficazes. Mas nós temos que estar atentos também às exceções. Né? Pode passar, Luiz. O depoimento especial, ele dependerá quase 100% da linguagem verbal. Por que é quase 100%? Porque tem muita coisa que a criança não te fala, mas fala. Então, às vezes, você está lá, conversando com a criança está na sala, anda, vai num lugar, brinca, e conversando com você, nas fases iniciais do protocolo, que a gente nem toca no assunto de nada. Estamos conversando outros assuntos, família, rotina, nada. E aí, quando você aborda o assunto, essa criança senta, abaixa o tom de voz e começa a falar com você mais baixo, pergunta. Ela está te contando alguma coisa? Ela está te contando. Ela está te contando que aquilo ali vai sofrer, que aquilo ali é pesado, que aquilo ali é difícil. Eu ouvi uma adolescente uma vez, e aí ela sentou e a gente ficou conversando. Conforme eu ia conversando com ela, ela foi se encolhendo na poltrona. E aí a gente tem umas almofadas, ela foi pegando a almofada e ela foi se encolhendo. E ela termina deitadinha e conversando comigo, assim, mas totalmente encolhida. Ela está me contando alguma coisa? Ela está me contando. E aí, eu não estou falando aqui, pelo amor de Jesus, de leitura do corpo, o corpo fala. Não é isso. Tá? Então, cruzou o braço é porque não quer falar, cruzou a perna é porque... Não é isso. Tá? Não é isso. Eu estou falando de observar a pessoa. Observar que mudou o tom de voz, observar que agora ela não te olha mais. Observar, olhar, enxergar, não só ouvir. Ouvir e casando o que você está ouvindo com o que você está enxergando da pessoa. E se for o caso, conversa com ela sobre isso. Estou percebendo que você mudou, você está falando mais baixo. O que você está sentindo? Né? Estou certa? Aconteceu isso mesmo? E vê que ela traz, ela fala, eu fico com medo, eu fico com vergonha. Pode ser que ela traga esses sentimentos, são sentimentos importantes para a gente saber que existem, trazem fidelidade ao relato, quando a vítima traz esses sentimentos, né? E é importante você saber até para conversar com ela sobre isso. Quem tem que ter vergonha não é você. Não é você que tem que ter vergonha do que aconteceu. É quem fez a coisa errada. Você é só uma criança, você é só um adolescente. E até para conversar sobre isso e fazer os encaminhamentos depois. Tá? Pode passar, Luiz. Então, olha só. Quando nós vamos trabalhar, né, com crianças e adolescentes, é importante, além desses conhecimentos básicos, assim, a gente conhecer um pouquinho, minimamente, o universo infantil e o universo juvenil. O que esses meninos gostam, sabe? O que eles falam, o que eles conversam. Isso é muito importante. Então, por exemplo, para ouvir criança, é bom entender um pouco dos heróis, né, gente? O menino chega lá com a camisa do Homem-Aranha e aí você fala, caraca, o Thor, que legal, né? Então, entender um pouquinho de série, adolescente gosta muito de série, essas coisas. Então, entender, se informar um pouco. Se tem crianças e adolescentes em casa, conversar do que eles estão assistindo, para você ter assunto, principalmente no começo, nas primeiras fases do protocolo, você ter assunto com eles. E para demonstrar, de fato, interesse por eles, né? Que é uma das coisas que a doutora Ana vai falar daqui a pouco. Interesse pela história, interesse por eles mesmo. Então, não é que você está aqui só porque você está ouvindo essa história, que é do fato que eu estou apurando, e
está falando de adolescente, é importante também, porque para a comunicação acontecer, tanto vocês têm que entender o que a pessoa fala, quanto a pessoa tem que entender o que vocês falam. Concordam? Concordam, gente? Gente, vocês vão responder? Não. Obrigada. Isso. Então vocês têm que, todo mundo tem que se entender aí, porque senão não vai funcionar, né? E lá em Brasília, eu não sei como é que é aqui, mas lá em Brasília os adolescentes usam muita gíria. Aqui também? Usam muita gíria? De boa, top, isso. Tem algumas coisas que são mais fáceis da gente saber, outras coisas são mais difíceis. E tem gírias que são importantes a gente conhecer, até porque, via de regra, estão ligadas ao evento que nós estamos apurando, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Pode ser que vocês não sejam os daqui, mas é bom para a gente trocar essas informações, vocês vão dizer. Porque como os adolescentes conversam muito por WhatsApp e com pessoas de outros estados, então tem gírias que elas são compartilhadas mesmo. Tá bom? Passa aí, Luiz. SOS, alguém sabe o que é SOS? Pois é, também achei que era, não era. É horrível SOS. É triste. SOS é o seguinte, vou dar uma situação. Uma menina manda mensagem para outra falando: poxa, o Flavinho tá louco, vou ficar com você, fica com ele, tá. E aí a outra responde assim: mas não vou mesmo, ele é um SOS. Sabe o que é SOS? Só o olho salva, que o bichinho é feio. De ação, né? Também fui contra essa daí. Mas vai. Resenha social. Aqui tem resenha social? Resenha tem? Tem, gente? Resenha social ou não? Tem ou não? Não? Tem? Porque resenha usa muito, né? Resenha e social são a mesma coisa. O que é resenha social? É um encontro. Vão encontrar. Então, no geral, tem bebida, tá? Então, os jovens se encontram. Pode acontecer na casa de alguém. Então, eles falam: eu falo, outra que você conheceu? Então, fulano. Conheci numa social. Tá bom? Então, é o quê? Uma festinha na casa de alguém. Pode ser também numa praça, num parque, na praia, em qualquer lugar. É a reunião de adolescentes. E aí, no geral, tem bebida. Tá bom? Ou é frevo, eles falam frevo, ou então resenha ou social. Social é o que usa mais, tá? Pode passar. Festa do bolo doido. Festa do bolo doido tem? Essa é de Brasília. É de Brasília, né? Pois é, a gente que fique por lá então, porque eu vou te explicar. O que é a festa do bolo doido? Sabe a social? Pega a social, põe droga na social, só tinha álcool. Põe droga e põe sexo. E põe ninguém é de ninguém. Essa é a festa do bolo doido. Festa do bolo doido é um pesadelo. Quando você vai ouvir. Porque eles não sabem nem contar o que aconteceu. Está todo mundo louco. E aí é difícil, não quer falar, porque bebeu, porque comprou droga, porque não sei o quê. Então é um pesadelo. É a festa do bolo doido, tá? Pode passar, Luiz. Fritar. Fulano estava fritando nessa hora. Estava doidão. Sabe a menina que estava na festa do bolo doido e cheirou cocaína? Ela está fritando. Que é quando fica acelerado, está dançando, está acelerada mesmo, está doida. Tá? Então é que está fritando. Então eles falam isso. Não, fulano não viu nada, estava lá fritando. Pode passar, Luiz. Cabuloso. Cabuloso tem, né? Tem, né? O que é então? Oi? É horrível, cabuloso. Cabuloso é horrível? É horrível. Cabuloso pra gente é ótimo, muito legal, top. É o cabuloso. Quando você. E aí, mas como é que foi a festa? Cabuloso.
Pode passar, Luiz. Dar área. Dar área, alguém sabe? Seguinte, tá todo mundo na festa do bolo doido. A polícia chega, todo mundo? Aqui é vaza. Vai, lá também. Vaza, Aqui é pina, Vira gás. vira gás? É, aí. Vaza, vira gás, dá área. Tá? Ah, fulano deu área nessa hora, deu área. Acho que acabou, né, gente? Pode passar. Ah, esparrar. Essa aqui também, essa aqui está muito, muito vinculada. Alguém conhece já? Fulano esparrou não sei o quê. Conhece? Vocês também estão com problema com nude aqui? Troca de foto, essas coisas? Nude? Foto nua de adolescente? Não, então, vocês também está acontecendo aqui, né? Porque eu acho que é no Brasil todo, eu acho, né? Então, né? Ou não? Lá em Brasília, esse é o verbo para compartilhar as fotos. Então eles falam, eu mandei a foto pro meu namorado e ele esparrou. Esparrou quer dizer isso, que você divulgou. Ah, ele esparrou na escola, ele esparrou para os amigos dele, tá? É compartilhar. Eu nunca vi em outro contexto que não de foto íntima. Nunca vi. Em oitiva nenhuma, tá? O principal obstáculo à coleta do depoimento não é que as crianças e os adolescentes não se lembrem ou não consigam falar, e sim que os adultos não sabem perguntar. O protocolo é principalmente isso. Como perguntar? Então foi aquilo que eu falei lá no começo. Memória tem? Tem. Capacidade de armazenar, estrutura, fisiologicamente, tudo tem. Como que eu acesso? Como que eu pergunto sem atrapalhar, sem contaminar? Como que eu faço isso? Para obter essa prova limpa, essa prova, né, que de fato pode ser útil na proteção dessa criança e desse adolescente. Pode passar isso. Por fim, eu gosto dessa frase, que é: a vida do outro, a casa do outro, o coração do outro, são todos tempos sagrados que se pede licença para entrar. Licença essa concedida depois de instalada a confiança, o carinho, a verdade. Sem essas preciosas chaves, qualquer intromissão é forçada e indelicada, é errada. Solo sagrado se pisa descalço. Então, de fato, pode passar isso para o outro. De fato, a gente tem mesmo, tá? Nós temos mesmo que nos despir de vários preconceitos, de várias ideias pré-concebidas, para poder enxergar essa criança, esse adolescente, e receber, promover esse relato e receber esse relato. Tá? E aí, eu quero agradecer vocês. Essa frase do Jung não saiu aí no nomezinho dele, mas é dele. Tá bom? Obrigada, gente. E vamos ficar aí até amanhã. E a doutora Ana vai complementar. Eu vou voar aqui para o doutor te chamar a atenção. E realmente eu sei que vocês estão cansados. Eu até queria combinar com vocês de amanhã a gente começar 9 horas em ponto, porque senão não vai dar tempo a gente passar tudo para vocês. É muita coisa. E a gente queria muito tentar passar o que a gente trouxe da melhor forma possível. Só complementando aquilo que eu falei, bota lá, não, tira o vídeo depois do vídeo. Depois de tudo isso que vocês falaram, alguns apontamentos que a gente acha que é importante, né? Quais são os requisitos necessários para, ali, como eu falei para vocês, nós colocamos policiais, mas para quem vai entrevistar, quem vai colher esse depoimento especial. O que é o requisito necessário? Vai para o cumprimento. Então, aí a gente colocou numa ordem decrescente. Conhecimento técnico do expediente é importante? É. Mas lá nessa escala, nós diríamos que é o menos importante. Interesse pela matéria é importante? Sim. Nós temos que ler, como a Lúcia colocou aqui, entender minimamente. A gente, quando pensou no protocolo também, a gente quis tirar
esse caráter de só quem tivesse uma formação na área de ciência do comportamento, psicologia, pedagogia social, é que pode fazer isso, mas você tem que ter o mínimo interesse pela matéria, né, e conhecer um pouco daquilo ali que você vai lidar. Jeito com crianças e adolescentes, né, isso é óbvio. Jeito não é você botar no colo, não é você beijar, não é você fazer uma linguagem tátil, não é você dar a balinha, não é isso. Mas eu também não posso ficar com uma cara, igual o Luizinho gosta de falar, de picolé de chuchu, né? Que a criança chega e você, sim, senta aí. Qual é o seu nome? Qual a chance dessa criança conversar com você? Nenhuma. Então a gente tem que ter um mínimo de jeito. Tranquilidade, leveza e naturalidade, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão ver aqui, a técnica é uma conversa fluida, tranquila, leve, não é um interrogatório, não é uma inquisição, não é uma confrontação dessa criança, não é importante. Prática é essencial, tem que fazer mesmo, vai errar mesmo, e é assim que você vai aprender. Se vendo nas gravações, entendendo o que você pode aprimorar, tem que praticar. E o mais importante de tudo isso, transmitir a confiança. Tem que haver um vínculo com essa criança e esse adolescente. Senão você não vai conseguir fazer esse depoimento, de forma nenhuma, se não se criar uma relação de empatia, de confiança. E quem dita o ritmo do depoimento especial? Quem vocês acham? Sou eu aqui, entrevistadora, essa criança, esse adolescente está lá, eu que vou dizer que hora começa a fase 1, que hora a fase 1 acaba. Eu tenho 20 minutos, então tem que ser 20 minutos, eu tenho que correr essas 8 fases aqui. Não, né, gente? Infelizmente, quem vai ditar sempre o ritmo é a criança e o adolescente. Olha eles lá em cima, na escadinha, e o responsável pela oitiva aqui embaixo. É lógico que existem técnicas, né, para você avançar, trazer, mas em regra é isso, é a criança e o adolescente que vai ditar esse ritmo. Lembrando, né, todos esses requisitos que já foram falados várias vezes, essa criança, esse adolescente tem o direito de ficar em silêncio. A gente pensar que nós vamos trabalhar com aquilo que está sendo oferecido, né, depois de tudo isso que a Úrsula colocou, vocês entenderam melhor. Muitas vezes não vão vir muitas coisas para a gente, como a gente esperava, da forma que a gente esperava. E a gente vai ter que conseguir trabalhar com aquilo ali que está sendo oferecido pela criança ou adolescente. Saber a hora de encerrar ou pausar o depoimento especial. Então, vocês viram foi muito interessante quando a doutora Denise passou a caça, aquela cena. A gente sempre fala que a criança vira e fala assim, eu quero brincar. O que ela está falando ali com você? Dá um tempinho, está difícil para mim. Vamos brincar aqui um pouquinho. E vocês vão ver isso, que amanhã com o protocolo a gente traz muito trecho de oitiva para vocês irem identificando um por um. Então a gente tem que perceber isso. A criança está lá sentada, tá, né? Assim. O que foi? Tem vontade de fazer xixi. Não, peraí, a gente está acabando. Peraí, fica aí, a gente está acabando. Não, gente, eu vou ter que dar uma pausa, eu vou ter que deixar ela fazer xixi. Então essas coisas a gente tem que, né, aquilo que a Alfa falou, olhar, não é eu ler a linguagem corporal e toda aquela, né, essas técnicas que existem, não é isso. Mas eu tenho que enxergar aquela pessoa ali que está na minha frente. Eu não estou só ouvindo, eu tenho que olhar, eu tenho que perceber o que está acontecendo. Respeitar as particularidades, né, idade, condições emocionais. Aqui nesse estado de vocês, eu fico imaginando a diversidade de etnias, de crianças que vocês devem ter aqui. E isso tudo vai ter que ser observado, né? Eu penso que uma criança, vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas uma criança aqui de Manaus, da região metropolitana, deve ser muito diferente de uma criança de uma população ribeirinha que está lá, oriunda de uma tribo indígena, ou os imigrantes que estão vindo agora, os venezuelanos. Como que eu vou respeitar essas particularidades? Como que eu vou olhar para essa criança e vou enxergar ela nesse todo? Então, nesse particular, o desafio de vocês é bem maior. Ser ético, não mentir e não fazer promessas. Então, as crianças chegam muito e perguntam muitas coisas para a gente, né? No nosso lado aqui, policial, é mais fácil responder, né? No de vocês vai ser mais difícil. Então, elas perguntam muito. Meu
meu pai vai ser preso? E aí eu, como policial, não posso falar, não, de jeito nenhum, pode conversar comigo aqui que isso não vai acontecer. Não, eu tenho que falar para ela. Eu não tenho essa resposta para te dar. Não sou eu que decido. Mas eu queria que você ficasse tranquila. Quando você faz alguma coisa de errado, você diz, o que acontece com você? Ah, eu vou para o castigo, eu fico sem celular, eu jogo videogame. Legal, o castigo de adulto é de outro jeito. Mas eu não sei qual é o castigo que vai acontecer aqui. Então a gente ser sempre ético, não mentir, não fazer falsas promessas. No nosso caso, a orientação é não usar uniforme, armas, distintivo, nada põe esse peso. Então, a gente procurar ter uma vestimenta, né, que também a criança e o adolescente assim, seja mais habitual para ela, né? Ela, não, pela nossa roupa a gente transmite muito quem nós somos. E aí a gente coloca uma distância, né? Eu estou aqui e você está bem aqui. E aí esse depoimento também não vai fluir. Pode passar, Luiz. Quais as condições que facilitam a realização de um depoimento especial? Pode botar. Então, a gente parte sempre de um pressuposto, né, que, primeiro, o fato aconteceu de verdade, aquela criança, aquele adolescente está super afim de falar e vai falar, está motivado, e que tem um desenvolvimento cognitivo satisfatório. Poxa, que legal, você fazer um depoimento assim, perfeito, é mamão com açúcar. Mas, infelizmente, nem sempre nós vamos ter esses três elementos. Pode passar. Então, é isso que eu falei. Todos os depoimentos especiais teremos esses três condicionantes? Não. Na verdade, muitos poucos a gente vai ter esses três condicionantes. Então, tem exemplos aí, quando a gente está falando, que são os casos de retratação, quando houver algum comprometimento cognitivo, denúncias falsas ou vazias. A gente tem que estar apto a lidar também com essas situações, entender que isso vai ser comum em depoimentos especiais. Além do protocolo, qual a principal ferramenta para quem for realizar o depoimento especial? Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do porquê do protocolo de polícia judiciária? A questão dos elementos, da informação, que geralmente lá no judiciário era mais fácil fazer, porque eles tinham todos os elementos que nós produzimos na delegacia. Então, qual é o principal elemento? É a questão da informação. Então, quanto mais informações eu tiver sobre aquela situação, né, saber para quem essa criança revelou, o que ela revelou, qual é o comportamento dela, se tem se o IML ou algum atendimento na rede de saúde, se tem alguma coisa do Conselho Tutelar já envolvendo aquela situação, ouvir algum adulto. Lá nós ouvimos, nós fazemos uma apuração preliminar para que a gente colhe o maior número de elementos. Aí a gente ouve a vítima, lógico, isso eu falo em condições normais, porque muitas vezes é uma situação de risco, uma situação flagrancial e tem que ouvir imediatamente. Mas esse seria o melhor dos mundos. E por último, depois que a gente tem tudo, é que a gente ouve o autor. Então,